E aí, beleza? Três crianças estão brincando de super-heróis em um parque. Estão lá o pequeno Brandon, sua irmã Chloe e um amigo da vizinhança. A brincadeira parece inocente, mas Chloe acaba perdendo a paciência quando o garoto diz que ela errou um golpe. De repente, ela solta um grito sônico real que joga os dois meninos longe. É nesse momento que o pai deles, Sheldon, conhecido como o herói utópico, aterrissa de forma imponente. Em vez de um abraço, ele dá uma lição de moral sobre o código, serviço, compaixão e misericórdia. Ele promete levá-los para tomar sorvete, mas infelizmente seus sentidos aguçados captam uma emergência e ele vai embora, deixando os filhos sozinhos com a frustração. Ok, voltando para os dias atuais, vemos um assalto a um caminhão blindado sendo realizado por uma gangue de máscaras de macaco. Uma vilã chamada Orquídea de Ferro aparece e começa a detonar os bandidos para ficar com o ouro, mas Brandon, agora usando o nome de Paragon, chega para detê-la. Ele tenta ser o herói perfeito, mas a vilã tira sarro dele e o acerta em cheio. Mas ok, antes que as coisas piorem, o utópico chega e resolve tudo com um estalo de dedos. Em vez de elogiar o filho, Sheldon dá uma bronca técnica na frente de todo mundo, criticando Brandon por não ter pedido reforços e por ter deixado a luta durar tanto tempo. Para entender por que o utópico é tão rígido, a história nos leva de volta a 1929 em Chicago. Sheldon e seu irmão Walter são os herdeiros de uma gigante siderúrgica. Walter, que é formado em economia, avisa que o mercado vai quebrar, mas Sheldon é arrogante e insiste na expansão. Infelizmente, a Quinta-feira Negra acontece e a bolsa de valores derrete. O império da família desaparece em minutos e o pai deles, Chester, não aguenta a pressão. Sheldon assiste, horrorizado, o próprio pai pular do telhado do prédio da empresa. Esse trauma muda Sheldon para sempre e ele começa a ter visões estranhas com círculos e uma ilha misteriosa. Mas ok, de volta ao presente, temos um jantar de família que é um verdadeiro desastre. Chloe chega atrasada, visivelmente alterada, e o clima esquenta. Sheldon critica a carreira de modelo da filha, dizendo que ela deveria usar seus dons para o serviço, enquanto ela joga na cara dele que ele nunca foi um pai presente e que Brandon é apenas uma sombra tentando agradá-lo. Chloe vai embora furiosa, deixando claro que aquele foi o último jantar. Brandon fica no meio do fogo cruzado, sentindo o peso de ter que substituir o pai um dia, mas Walter, o tio Brainwave, tenta acalmá-lo, dizendo que o utópico era muito diferente quando jovem. De repente, a situação fica séria quando o vilão nível Ômega, Estrela Negra, escapa da prisão de segurança máxima. A união é convocada e os heróis mais jovens chegam primeiro para tentar a contenção. Infelizmente, o vilão é forte demais. Ele desmantela a equipe jovem, matando a heroína Phase Out de forma brutal e deixando o amigo de Brandon, Tectonic, em estado crítico. Quando o utópico, Lady Liberty e Brainwave chegam, a luta sobe de nível. Walter tenta prender a mente do vilão em uma prisão psíquica, levando-o para uma praia mental. Mas o Estrela Negra é bizarramente resistente e consegue quebrar a ilusão. A luta volta para a realidade e o Estrela Negra imobiliza o utópico no chão. Ele começa a carregar seu núcleo de antimatéria no peito para um disparo que vai vaporizar Sheldon e metade do estado. Brandon assiste a tudo e percebe que o código de não matar vai levar à morte de seu pai. Mas ok, ele toma uma decisão em frações de segundo, voa em velocidade supersônica e acerta um soco tão violento que explode o crânio do Estrela Negra, espalhando massa encefálica por todo lado. A ameaça acaba, mas o silêncio que fica é terrível. Infelizmente, Sheldon não agradece. Ele se levanta furioso e acusa o filho de assassinato, dizendo que ele escolheu o caminho mais fácil. Brandon fica arrasado, pois salvou a vida do pai e ainda assim foi rejeitado. Enquanto isso, o público na internet apoia a ação de Brandon, criando um abismo entre o utópico e o resto do mundo. Mas a grande reviravolta acontece na sala de autópsia. Os exames revelam que aquele Estrela Negra morto era, na verdade, um clone perfeito. O Estrela Negra original ainda está trancado na cela dele, rindo da cara de todos e apontando que a União agora tem um assassino entre seus líderes. Alguém está jogando um jogo muito maior e a guerra está apenas começando.
Bom, mais tarde dentro da sala de exames da prisão Supermax, o verdadeiro Estrela Negra, usando óculos de leitura e mantendo uma calma perturbadora, analisa o cadáver do seu impostor. O clone está com a cara totalmente destruída pelo soco do Brandon. O vilão zomba da situação e diz que alguém está brincando com a união, sugerindo até que procurem uma etiqueta de feito na China no traseiro da criatura. Mas ok, a tensão só aumenta quando Brandon, o Paragon, perde a paciência e desafia o vilão, sendo contido pelo pai. O Estrela Negra aproveita e, apontando a hipocrisia de Sheldon, as regras do código parecem não valer quando é o filho do chefe que comete o assassinato. Mais tarde, Grace, a Lady Liberty, tenta segurar a onda em uma coletiva de imprensa, mas Sheldon, o utópico, estraga tudo. Quando um repórter menciona que 78% dos americanos apoiam a execução do vilão, Sheldon toma o microfone e dá um sermão na população, dizendo que força letal não é justiça e que o povo precisa repensar seus valores. Ok, enquanto a sua imagem pública derrete, Sheldon decide punir o filho. Ele manda Brandon para a fazenda da família, proibindo-o de usar o uniforme ou patrulhar. Mas ok, para entender a obsessão de Sheldon com essa moralidade, a história nos leva de volta a 1929. O clima é de derrota total após Chester Sampson desistir. Sheldon está obcecado com os detalhes do funeral, discutindo com Walter sobre qual era a gravata favorita do pai. De repente, ele lê um artigo de jornal assinado por G. Kennedy. O texto acusa Chester de ter roubado o fundo de pensão dos operários para financiar sua expansão fracassada. Sheldon, em negação total, vai até a redação para confrontar a jornalista, chamando-a de mentirosa. Infelizmente, Walter confirma para Sheldon que os números do jornal estão corretos. O pai deles realmente era um corrupto que deixou milhares de famílias na miséria. Sheldon é forçado a encarar os operários enfurecidos na porta da fábrica e a entregar os avisos de demissão pessoalmente, mas é recebido com ódio e quase apanha da multidão, sendo salvo por Willie e Fitz-Small. Ok, voltando ao presente, Sheldon tenta uma última cartada para unir a família visitando Chloe. Ele aparece no apartamento dela com bagels, esquecendo que a filha tem intolerância ao glúten. Sheldon pede que ela vá ao funeral dos heróis mortos para apoiar o irmão, mas Chloe recusa, dizendo que ele nunca parou de ser o utópico para ser apenas um pai. A conversa termina em um impasse melancólico, com ambos sendo seus próprios piores inimigos. Mais tarde, no funeral dos heróis caídos, Brandon faz um discurso emocionante diante dos caixões de Briggs, Vera e Barry. Ele admite que falhou com os amigos e que eles alcançaram a grandeza que ele ainda busca. Fitz-Small, o Flair original, que agora está em uma cadeira de rodas, parabeniza Brandon em particular, dizendo que ele fez a coisa certa ao matar o clone, pois salvou a vida de sua filha, Petra. Infelizmente, Sheldon continua preso em seu labirinto mental. Enquanto o funeral dos heróis acontece no presente, vemos em paralelo o funeral de Chester em 1929. No meio do discurso de despedida, Sheldon tem uma convulsão violenta na frente de todos. No hospital, ele acorda em choque e conta para Walter e sua noiva, Jane, que recebeu uma mensagem do além. Ele viu a ilha, viu o moinho e acredita que precisa seguir essas coordenadas para salvar a América. Mas, enquanto Sheldon tenta explicar sua visão, o fantasma do seu pai aparece nas sombras do quarto, com o ferimento de bala na cabeça ainda sangrando, observando o filho. Um boletim de rádio marca os 40 anos desde que Sky Fox abandonou a União, deixando a população apreensiva. O filho dele, Hutch, tenta operar fora do radar e lidera um golpe solo para roubar o modular quântico para o chefão do crime, o Big Man. Ele usa seu bastão de teletransporte para invadir um carro forte em movimento, mas o utópico desce dos céus e interrompe a operação. Sheldon derrota os criminosos em segundos, forçando Hutch a um teletransporte de emergência. O resultado é desastroso, a carga é destruída, Hutch volta de mãos vazias e sua dívida com o Big Man se torna letal. Para contrastar essa falha, voltamos a 1929. George Hutchins vive no auge da ostentação, pedindo 99 ovos cozidos apenas para escolher o perfeito. A festa acaba quando Walter e Jane trazem notícias urgentes. Sheldon entrou em colapso total. Trancado em um escritório imundo, ele desenha círculos
obsessivamente e grita com o fantasma do pai, que o tortura por seu fracasso financeiro. George usa sua empatia para acalmar o amigo e, ao sair, recolhe os desenhos descartados. Ele percebe que aquilo não é loucura, mas um padrão técnico oculto. De volta ao presente, o Big Man cobra a dívida. Seus capangas, Linus e Kevin, encurralam Hutch e exigem uma missão suicida: roubar uma maleta dos perigosos irmãos Kulokov, velocistas russos. Sem opção, Hutch recruta Jack Frost, manipulando-o para usar sua van modificada capaz de atravessar paredes. O roubo vira uma perseguição em alta velocidade. Jack realiza uma manobra arriscada atravessando um muro de tijolos, mas Hutch se distrai na comemoração e a van atropela violentamente Chloe Sampson no meio da rua. O impacto destrói a lateral do veículo, mas Chloe, invulnerável, nem se mexe. A situação escala para um confronto físico. A equipe de Hutch tenta atacar, mas Chloe revida com força bruta, acertando um soco que lança a heroína Gabby para longe. O grupo foge em pânico, deixando para trás uma sacola com cristais azuis que caiu da maleta. Chloe pega a substância, selando uma conexão perigosa com o mundo de Hutch. Em 1929, George está em um evento social quando finalmente decifra o enigma. Ao sobrepor os desenhos de Sheldon contra a luz, ele vê a silhueta perfeita de um moinho de vento. Ele corre para a mansão Sampson e mostra a descoberta. Sheldon, que beirava o suicídio, sofre uma convulsão imediata ao ver a imagem. Ele tem uma visão nítida de uma fazenda no Kansas e ouve a ordem do pai: encontrar a ilha para salvar a América. Sheldon foge em transe, deixando tudo para trás. Imediatamente depois, a realidade atinge George. A quebra da bolsa consumiu sua fortuna. Ele descobre que sua mansão foi vendida e toma seu último café em uma sala vazia, falido e sozinho. O episódio termina com uma resolução brutal no presente. Hutch reencontra os capangas do Big Man em um bar. Kevin tenta tomar o bastão de poder à força, mas Hutch ativa o comando de voz e teleporta o objeto para águas infestadas de tubarões, levando o vilão junto. O bastão retorna segundos depois, coberto de sangue. Sem hesitar, Hutch ordena que a arma reclame o coração do Big Man. O dispositivo se materializa dentro do peito do chefão, matando-o instantaneamente à distância. Com o dinheiro extorquido de Linus, Hutch encontra um vendedor misterioso em uma garagem e compra uma célula de energia capaz de perfurar o ser mais forte do planeta. Em sua oficina secreta, ele conecta a peça a uma máquina complexa que está construindo. Ele olha para uma foto antiga do pai e murmura: quase lá, mostrando a foto do Skyfox. Bom, Chloe Sampson está totalmente fora de órbita em uma balada pesada. Ela é abordada por um cara chamado Nick, que tem o poder da super velocidade e está claramente tentando ganhar uma moral com ela porque sabe que ela é filha do utópico. Chloe não dá a mínima, mas a diversão é interrompida por Jana, a Ghost Beam, que aparece toda orgulhosa, contando que finalmente entrou para a União. A galera da nova geração de heróis começa a cobrar a Chloe por ela não ter ido aos funerais dos heróis mortos pelo Black Star. Chloe, que não tem paciência e esculacha todo mundo, chama eles de ovelhas voadoras e quase arruma uma confusão com uma super do grupo. Mas Nick usa seus poderes e pergunta a ela se quer continuar a festa no seu apartamento. Em 1929, e vê o Sheldon Sampson está andando pelas estradas do Kansas como um andarilho. Ele está obcecado por uns desenhos de um moinho de vento e uma sequência numérica que não sai da sua cabeça desde que o pai dele se matou. No caminho, ele encontra uma família com o carro quebrado e mesmo com o pai da família sendo super hostil e sacando uma ferramenta para se defender, o Sheldon troca o pneu do carro deles na mão, sem cobrar nada. Em troca, ele só quer saber se alguém viu o moinho dos desenhos dele. O homem confirma que o lugar existe. Ele continua a jornada e finalmente chega na tal fazenda, onde é recebido por um fazendeiro chamado Miller, que aponta uma arma para ele logo de cara. Mas Sheldon percebe que o Miller não é só um fazendeiro bravo, mas alguém que também sofre com as mesmas visões e ouve o som do oceano no meio do deserto. O Miller explica que essas visões usam rostos conhecidos para enganar a gente e que a pressão é insuportável. Sem aguentar mais o tormento mental, o Miller simplesmente desiste na frente do Sheldon, deixando o cara ainda mais traumatizado.
atrasado. Enquanto isso, no presente, a Chloe, depois de uma noite com Nick, está atrasada para seu trabalho, mais furiosa com Nick pois ele só a usou para ter uma chance de entrar para a união, dá um soco que o faz atravessar a parede do apartamento. Isso não a impede de chegar atrasada para uma sessão de fotos de uma Lamborghini. Ela está visivelmente alterada por causa das drogas e o fotógrafo resolve testar a paciência dela, pedindo para ela fazer uma pose de herói igual a do pai dela. Isso é o gatilho perfeito para Chloe explodir. Em um acesso de fúria, ela usa sua super força, levanta um carro esportivo caríssimo e arremessa a máquina contra as equipes, destruindo tudo e perdendo seu emprego. De repente, a vida da Chloe colide literalmente com o submundo do crime quando ela está andando pela rua e é atingida em cheio pela van de fuga do Hutch, o filho do Sky Fox. O Hutch e sua equipe tinham acabado de roubar uma maleta valiosa dos irmãos Kulakov. Depois de toda confuso e Chloe mostrar parte de seu poder total, ela encontra um saco com um pó azul brilhante dentro da maleta e resolve levar para casa, achando que encontrou a droga definitiva. Já no quartel-general da União, Sheldon, Grace e o Walter fazem a autópsia do clone do Black Star e descobrem um dispositivo mecânico dentro do peito da criatura. Ao abrirem o artefato, eles encontram o relógio de bolso do pai do Sheldon, o mesmo que aparecia nas visões de 1929. Walter aproveita a situação para culpar o Sky Fox, dizendo que isso é uma assinatura dele para torturar o Sheldon psicologicamente. De volta ao passado, Sheldon entra no porão da fazenda do Miller e encontra uma cena de horror. Vários cadáveres mumificados sentados ao redor de uma mesa. Ele começa a ter alucinações onde vê seus próprios amigos e familiares como se estivessem mortos ali e descobre as coordenadas geográficas que vão levar o grupo até a ilha misteriosa. Ele encontrando o irmão Walter logo em seguida para começar a expedição. De volta Chloe no seu apartamento, ela usa o pó azul e percebendo que é poderoso alucinógeno faz uma festa contrariando o dono do apartamento, mostrando atrás de sua amiga que pode consertar e desconcertar coisas. Porém, mais tarde totalmente isolada após brigar com sua única amiga Jana, que tentou ajudá-la. Chloe resolve usar todo o restante do pó azul que roubou do Hutch de uma vez só. O problema é que aquilo não é uma droga comum, mas um isótopo alienígena instável com uma carga de energia bizarra. O corpo dela entra em colapso total. Os poderes começam a disparar de forma involuntária e ela tem uma overdose violenta, caindo sobre uma mesa de vidro. Hutch se teletransporta para o apartamento para recuperar a maleta, mas encontra apenas Cole em estado de overdose. Bom, Sheldon vive em conflito porque a maioria das pessoas apoia a execução do clone de Black Star feita por seu filho, Brandon. Ele busca conselhos com Jack Hobbs, admitindo que sua obsessão por ser bom surgiu em 1929, logo após o suicídio do pai. Naquela época, Sheldon estava decidido a reverter os pecados do patriarca através de uma conduta moral inabalável, acreditando que se fosse bom, nada de ruim aconteceria com quem ele ama. Ok, em 1929, Sheldon vai ao funeral do pai e, em um momento de desespero, abre o caixão e retira o relógio de bolso do cadáver. Esse objeto passa a ser o centro de suas visões. Ele leva George até a fazenda de Miller e encontra coordenadas que apontam para o Oceano Atlântico riscadas em uma mesa. Convencido de que é um teste, ele começa a montar uma equipe, recrutando Grace Kennedy, uma jornalista demitida por sexismo, prometendo a ela o maior furo de reportagem da história. Mas ok, no presente, a tensão familiar explode quando Sheldon força Brandon a assistir à autópsia do clone para confrontar a morte que causou. Barnabas Wolf usa poderes moleculares para abrir o peito da criatura e encontra uma esfera mecânica com um relógio idêntico ao do pai de Sheldon. Walter usa a descoberta para convencer a União de que Sky Fox é o culpado, alegando que o relógio é uma assinatura deixada para torturar a mente de Sheldon. De repente, Chloe acorda no hospital após a overdose e encontra Hutch ao seu lado. Hutch cobra o que ela roubou, mas Chloe não dá a mínima. Na verdade, até se conectam pela rejeição aos legados dos pais e acabam se envolvendo no apartamento dele. Antes disso, Sheldon perseguiu Hutch pela cidade usando super velocidade, exigindo saber o paradeiro de George. Hutch jura que não vê o pai há anos e usa seu bastão de poder para mostrar que o dispositivo só o leva a antigos clubes de strip,
sem localizar George de fato. Infelizmente, em 1929, o recrutamento da equipe exige promessas difíceis. Sheldon convence Fitzsmall a se juntar à expedição, prometendo salvar sua família da miséria causada pela Grande Depressão. Ele também recruta seu irmão Walter, que estava furioso com a falência da empresa da família, mas aceita a jornada como uma fuga da ruína. Antes de partir, Sheldon confessa à noiva Jenny que ela não aparece em suas visões do futuro. Ela devolve o anel e o abandona definitivamente. Bom, a conversa no presente termina com Sheldon agradecendo Jack Hobbs pelos conselhos, revelando que o homem é um vilão perigoso preso em uma cela de vidro há 2 décadas. Sheldon sai da prisão trancando a porta, sentindo-se o único homem no mundo que ainda acredita no códigos. Bom, Sheldon e Grace estão em um momento íntimo quando Sheldon usa seus sentidos aguçados para detectar um cometa fora de órbita perto de Marte. Ele não perde tempo, abandona o quarto e parte para o espaço em uma missão de interceptação, deixando Grace sozinha na fazenda. Sem o marido, Grace abre uma caixa de memórias cheia de recortes de jornal e fotos antigas, relembrando o tempo em que George, conhecido como Sky Fox, ainda fazia parte da União e o grupo parecia unido. Essa nostalgia serve para mostrar como a vida pessoal de Sheldon sempre fica em segundo plano quando o dever chama, deixando Grace em um estado de isolamento e reflexão sobre o peso do legado que construíram. Ok, em 1929, Sheldon, Walter, George, Grace Kennedy e Fitzsmall chegam ao porto de Saf, no Marrocos, seguindo as coordenadas das visões de Sheldon. Eles se reúnem com o Capitão Borges porque Sheldon está convencido de que ele é o guia necessário para a expedição. Borges recusa a oferta inicial, alegando que o mar para onde eles pretendem ir é um cemitério de navios e que 6 embarcações sumiram naquela área só no último ano. Walter, agindo com o pragmatismo de sempre, resolve o impasse oferecendo uma quantia massiva de dinheiro vivo. Borges aceita, mas impõe a condição de que nenhuma arma de fogo entre em seu navio. O grupo é forçado a entregar suas pistolas antes de embarcar em uma embarcação decrépita e precária. Enquanto isso, na fazenda dos Sampson, Brandon demonstra sua frustração ao martelar postes de cerca com as mãos nuas. Ele está sob observação de Sheldon após ter matado o clone de Black Star e questiona Grace sobre a utilidade de seguir um código que ninguém mais respeita, enquanto os heróis morrem por causa dessa moralidade. Grace tenta manter a postura oficial da União, dizendo que eles agem assim porque é o certo, mas o desgaste emocional é visível. Ela visita Chloe, que está vivendo com Hutch, e a conversa é puro veneno. Chloe acusa Grace de não ter voz própria e de ser apenas um eco das vontades de Sheldon, defendendo Hutch contra as desconfianças da mãe sobre o passado de Sky Fox. No meio do oceano, em 1929, Fitzsmall usa suas habilidades de engenharia para consertar a bomba de esgoto do navio, ganhando o respeito da tripulação. Grace Kennedy aproveita a distração e entra escondida na cabine de Sheldon, onde encontra desenhos perturbadores de mapas e um esboço do pai de Sheldon, Chester, com ferimentos graves no rosto. Sheldon e Walter a pegam no flagra e a tensão explode quando Walter vê que Sheldon está com o relógio de bolso do pai. Sheldon admite que profanou o túmulo para pegar o objeto, acreditando que ele é um guia místico. A briga é interrompida quando eles resgatam Richard Conrad à deriva no mar. Conrad, um médico da Cruz Vermelha, avisa que uma tempestade surgiu do nada e destruiu seu navio, confirmando para Sheldon que ele é a última peça do quebra-cabeça. Infelizmente, no presente, a situação sai do controle. Grace atende a um chamado de patrulha em um armazém e encontra Jana Croft, a Ghost Beam, gravemente ferida após perseguir o vilão Baryon sozinha. Jana morre nos braços de Grace, mantendo sua dignidade ao dizer que não quebrou o código nem para salvar a própria vida. Tomada pela dor e pelo ódio, Grace ataca Baryon de forma brutal, usando sua velocidade para desviar de rajadas de energia e espancando o vilão até quase matá-lo. Ela consegue se conter no último segundo para honrar o desejo de Jana, mas o trauma
é profundo. Quando Sheldon volta do espaço e tenta confortá-la, Grace permanece em um silêncio tenso, limpando o sangue de Jana do rosto e escondendo a crise interna que está vivendo. Mas ok, em 1929, o navio entra na zona de perigo e uma tempestade impossível começa a destruir a embarcação. Borges ordena o recuo imediato, mas Sheldon, ouvindo vozes do pai que o incitam a matar os outros para garantir seu destino, saca uma arma escondida e ameaça a tripulação para seguirem em frente. De repente, Grace Kennedy intervém e convence Sheldon de que matar seus amigos não é o caminho, fazendo-o baixar a arma. No momento em que ele cede, o céu se abre instantaneamente e a tempestade some. O relógio de Chester começa a fazer um tic-tac ensurdecedor e racha o vidro exatamente às 2h18. O nevoeiro se dissipa e revela uma ilha misteriosa e exuberante no horizonte, confirmando que a loucura de Sheldon era, na verdade, um mapa para uma ilha misteriosa. Bom, Sheldon enfrenta uma crise de liderança enquanto Grace assume o controle tático da União ao decidir recrutar Heiko, uma telepata e assassina de aluguel. Sheldon é contra trazer uma mercenária para dentro do quartel-general, invocando a pureza do código, mas Grace o ignora, afirmando que a ameaça de George é implacável e que precisam de respostas sobre o clone de Black Star. Walter concorda em buscar a filha, Heiko, para que ela sirva de âncora psíquica enquanto ele mergulha nos restos da mente do clone, um procedimento extremamente arriscado que pode obliterar sua consciência. Ok, em Tóquio, Heiko demonstra sua letalidade ao massacrar sozinha uma facção criminosa usando katanas e precisão cirúrgica. Walter intervém paralisando o tempo mentalmente para contratá-la. A relação entre os dois é puramente comercial e carregada de desprezo. Heiko odeia a negligência do pai e a hipocrisia da União, exigindo $1 milhão por dia para aceitar o trabalho. Após selarem o acordo, ela finaliza suas vítimas no mundo real e parte para os Estados Unidos, deixando claro que para a nova geração o heroísmo é apenas um negócio lucrativo. Mas ok, na ilha, em 1929, o grupo formado por Sheldon, Walter, George, Grace Kennedy, Fitzmaurice e Richard Conrad enfrenta provações que parecem projetadas para explorar suas falhas psicológicas. A geografia do lugar é senciente, árvores brotam do chão instantaneamente para bloquear o caminho e tempestades de areia tentam separar os membros. Walter entra em colapso emocional e confronta Sheldon, despejando décadas de ressentimento por viver à sombra do irmão Menino de Ouro. Ele culpa Sheldon pela falência da família e pelo suicídio do pai, revelando que a base da União sempre foi um terreno minado de inveja e dor. Infelizmente, a prova final na ilha de 1929 coloca o grupo diante de uma parede de pedra intransponível cercada por esqueletos de expedições que falharam anteriormente. Grace percebe que a ilha não exige força física, mas unidade absoluta. Quando Walter tenta tocar a parede, sua fúria contra Sheldon faz com que os glifos místicos se apaguem. Sob a pressão de morrerem ali, Sheldon e Walter são forçados a uma reconciliação. Sheldon pede perdão e eles se abraçam. Somente quando os 6 colocam as mãos na pedra em harmonia, a parede se abre para um portal de luz branca deslumbrante. Bom, a jornada termina com o grupo sendo transportado para uma paisagem surreal, onde encontram Chester Sampson. O pai de Sheldon, agora sereno e saudável, declara que eles completaram a aprovação e são dignos. Uma onda de energia cósmica atinge os 6 exploradores, transformando-os em seres de poder absoluto. No presente, a tentativa de Walter e Heiko de hackear a mente do clone sai do controle. Walter entra em convulsão e colapsa, enquanto Heiko luta desesperadamente para manter a porta psíquica aberta, deixando o destino de todos pendurado por um fio. Bom, Sheldon e Brandon tentam se reconciliar após décadas de rigidez, mas a conversa é interrompida pela fuga coordenada do verdadeiro Black Star na prisão Supermax. Com a maioria da União ocupada tentando manter o Walter vivo, Sheldon e Brandon partem sozinhos para conter o vilão. No auge do confronto, Black Star usa Brandon como escudo humano, forçando Sheldon a escolher entre a vida do filho e o código. A hesitação de Sheldon em agir deixa claro que o dogma vem antes da família.
gerando uma ruptura emocional definitiva em Brandon. Ok, em 1929, logo após ganharem seus poderes, os 6 fundadores se reúnem em um restaurante para definir o propósito de suas novas habilidades. Sheldon insiste na criação de um sistema de freios e contrapesos, o código proibindo qualquer intervenção política ou execução de inimigos. Walter demonstra sinais de autoritarismo ao questionar se apenas inspirar o mundo é o suficiente, mas Sheldon reafirma sua confiança cega no irmão, acreditando que a lealdade entre eles é a base de tudo o que construirão. Mas ok, Hutch viaja até Shenzhen, na China, para roubar uma célula de energia vital em uma instalação de segurança máxima. Ele fica preso em uma câmara de vácuo, onde seu bastão de poder, que exige comandos de voz, se torna inútil. Chloe invade o local, massacra a segurança e o salva. Hutch revela que não busca uma arma de destruição, mas sim um rastreador para localizar o pai, George, que está desaparecido há anos e é o único que pode desmentir as acusações da União. De repente, dentro da mente do clone de Black Star, Walter simula um combate brutal contra uma projeção de George para atrair Grace ao plano psíquico. Quando ela entra no construto para ajudar, Walter implanta em sua mente uma visão falsa e aterrorizante de George assassinando Sheldon e Brandon. Grace retorna ao mundo real radicalizada e convencida de que George é o mentor por trás de todos os ataques recentes, cumprindo o objetivo de Walter de transformar o antigo amigo em um bode expiatório perfeito. Infelizmente, a batalha na Supermax termina com Black Star subjugado por Brandon, mas a vitória é amarga. Brandon poupa a vida do vilão, não por concordar com o pai, mas por desprezo. Ele percebeu que Sheldon estava disposto a deixá-lo morrer para não quebrar a própria regra. Enquanto Sheldon tenta justificar sua paralisia, Brandon o abandona no corredor da prisão, deixando o líder da União isolado e com sua autoridade moral completamente desgastada perante a nova geração. Bom, o desfecho revela que Walter é o verdadeiro arquiteto de todo o caos. Michael descobre que o pai criou o clone, incriminou George e facilitou a fuga de Black Star para desestabilizar a liderança de Sheldon e assumir o controle da União. Ela tenta chantageá-lo por $50 milhões, mas Walter a degola friamente, provando que não hesita em eliminar a própria família para manter seus segredos. No final, Walter coloca a mão no ombro de um Sheldon quebrado e garante que ele pode confiar no irmão, enquanto consolida sua posição como o mestre das marionetes, terminando assim a primeira temporada de O Legado de Júpiter, série de drama e fantasia de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.